Então, agora eu vou falar sobre o capítulo 17º do livro de Ouro de Saint-Germain, que se chama Os Andes. Meu nome é Fátima Cris e eu sou apaixonada pelo Saint-Germain. Eu estou trazendo aqui para vocês a minha leitura de cada capítulo. Eu li várias e várias vezes e cada momento tem uma inspiração, uma coisa que me despertou. E dessa vez o que me despertou foi justamente os Andes. Né? Ele fala várias coisas, assim, ele vai consolidando tudo que ele foi falando desde o início do livro. Mas nesse momento, o que me despertou hoje, né, foi assim, os Andes. Mas por que os Andes? A gente fala assim, os Andes, né, é um lugar muito bonito, né, na América do Sul. E eu falei assim, deixa eu ver o que que tem os Andes, né, assim, o significado místico, né, espiritual. E está falando, né, que os Andes, né, antigamente ele era considerado, até hoje ele ainda é considerado, um lugar, assim, como se fosse um portal dimensional, um centro energético, que pode ter acontecido, pode ter, ser, assim, um resgate de várias é, civilizações lá, como a Atlântida, Lemuriana. Então, os Andes, ele tem um significado espiritual muito intenso. Então, tem pessoas que vão lá para as ilhas, né, do Sol e da Lua, para poder fazer uma iniciação. E isso me despertou assim, olha, que interessante, né? Então, a gente fica procurando, às vezes, lugares é, assim, energizados, espirituais, para a gente poder se empoderar, para a gente poder, é, assim, receber uma ativação, receber uma iluminação. Mas às vezes nós podemos ter isso aqui na nossa própria vida. Eu lembro que uma vez eu vi um filme, é muito interessante, é o filme chamado Quarto de Guerra. Quarto de guerra? O que que é isso? A pessoa vai fazer a guerra no quarto? Mas era justamente um drama. Eu não gosto muito de drama, né? Eu gosto mais de comédia, mas era um drama onde um casal estava assim, em vias de separação e a mulher, ela amava muito o marido, ela queria resolver aquela situação. Então ela encontrou uma senhora, a senhora falou assim para ela: Olha, você tem aqui a Bíblia, você pega a Bíblia e você. E ela falou assim: Mas eu ler a Bíblia vai salvar meu casamento como? Como, né? Então, mas ela estava assim, num desespero tão grande que ela pegou a Bíblia, foi para um quarto, ela não sabia como que ela ia fazer, como que ela ia ler. Ela foi para um quartinho lá na casa dela, né? Sabe esses quartinhos assim pequenininhos que a gente vai acumulando coisas, né? Só que o quartinho era até bonitinho lá nesse filme. Então, ela pegou, ela abriu a Bíblia e ela começou a copiar. Não toda, mas ela, uma parte lá, né, ela copiou e ficou lendo aquilo, relendo, relendo, lendo. Então, ela foi criando um campo energético, e ela fazia aquilo na intenção de harmonizar o casamento dela. Você está entendendo? Então, quando você está numa vibração tanta e você começa a acalmar, a colocar outras coisas na sua cabeça e ir escrevendo também, às vezes, a gente só lendo, a gente não consegue captar tudo, mas você escrevendo, a escrita, ela tem, assim, o poder de, para mim, para outras pessoas também, né? Mas ela tem o poder de gravar com mais força aquilo na sua mente. Então, ela foi escrevendo e repetindo e relendo. Então, ela foi ajustando as coisas que ela ia retirando da Bíblia. Então, aquele quarto de guerra foi realmente um quarto em que ela pôde combater todas as forças negativas que estavam rodeando a vida dela. A intriga de outras pessoas, parece que o marido estava se interessando por outra mulher. Sabe, ela foi, realmente ela sentava ali, não, agora eu vou fazer isso. Sabe quando a gente tem aquela força, aquele poder? Não, agora eu vou resolver isso de todas as formas, de todas as maneiras. Mas como que ela ia chegar lá, ia atrás do cara, ia atrás da mulher, ou ia ficar seguindo ele, né, ficar tirando foto? Não tem como, né? Às vezes a gente até escuta, né, que o cara foi flagrado, ele sempre põe televisão, põe não sei o quê. Não é nada disso. Ela realmente ela fez um trabalho porque ela queria salvar o casamento, ela não queria que tudo fosse para o espaço. Então ela fez esse quarto de guerra e assim o filme, né, o finalzinho do filme foi lindo, porque eles se harmonizaram, voltou tudo bem, e eles se mudaram para uma casa. Ela conseguiu um emprego melhor, ele também foi para outra sessão no trabalho. Eu sei que tudo foi melhorando, e eles venderam a casa. Só que eles venderam a casa para um pastor,
pastor, um padre, não sei. Aí, quando ele entrou lá esse senhor, ele foi entrar na casa para olhar a casa, ele foi em todos os cômodos. Aí ele entrou no quarto. Ele entrou no quarto, ele sentiu uma coisa. Aí ele saiu. Aí ele entrou de novo no quarto, ele sentiu uma coisa. Aí ele falou assim: gente, esse quarto aqui tem muito poder. Cara, aquilo me arrepiou, foi lindo. Então, a gente fica buscando lugares místicos, lugares sagrados, que realmente têm o seu poder, porque se formou ali uma egrégora. E a gente vai buscar força, energia, mas nós podemos criar o nosso próprio espaço sagrado. Primeiro, dentro de nós e ao nosso redor. Então, esse cantinho aqui está se tornando o meu espaço sagrado. Eu tenho aqui meus livros de estudos, livros de orações, livros de outras coisas, né? Minhas pedras, meus cristais. Eu vou, assim, porque antes estava assim, um cristal aqui, uma coisa ali, mas eu estou conseguindo juntar tudo num lugar só para fazer o meu espaço sagrado. E para eu sentir essa diferença de entrou aqui, não vou deixar. A presença eu sou vai estar aqui. Então é isso que o Saint Germain ele fala assim: o que que ele quer falar com os anjos? Os anjos é um lugar, é um espaço sagrado, místico, é um portal dimensional, em que você vai acessar outras dimensões, você acessar, como se você estivesse abrindo, descortinando o véu e indo, né, ultrapassando a porta. Aí ele volta a falar do orar e vigiar, de você admirar os outros, e você manter sempre é, a presença em guarda para tudo que vem do externo, né? Às vezes vem uma coisa assim para querer te desequilibrar, te descontrolar. E se você fica na dúvida de como você vai agir, com dúvida, medo, isso aí você vai deixar a sua presença, eu sou, se esvair, e você vai entrar novamente no rolê das pessoas, novamente na mente das pessoas. Ele fala, né, imagina um avião ou um carro. O avião, ele tem aquele corpo, mas ele precisa de um motor para para poder se mover. O carro, é a mesma coisa, tem aquele corpo todo, mas ele precisa de um motor para poder dar. Mas o que que vai impulsionar tanto um quanto o outro? É o combustível, tanto do avião quanto do carro. E nós também somos, esse corpo é uma máquina. E nós temos um motor, que é a mente. Mas qual é o combustível que nós usamos? É a presença eu sou. Porque se a gente não utiliza a presença eu sou, a gente vai estar usando o que o outro está dizendo para a gente. A gente vai usar, não a presença eu sou, mas o que o outro está mandando. Fala assim, olha, faz assim, faz assado. Por muito tempo, eu fiquei presa, né, no rolê das pessoas, presa nas opiniões das pessoas, nas distrações da vida. E é isso que o São Germain fala o tempo todo. Se você estiver na presença, você não vai se distrair. Se você estiver centrado, sabendo quem você é, onde você quer chegar, você não vai perder o foco do que você quer. Às vezes, o universo, ele vai fazer uma pegadinha. Você, não, agora eu estou tinindo, presença, eu sou, está aqui, completa em mim. Aí vem uma coisa para te distrair, acabou. É nesse momento que você tem que estar. Opa, peraí, a presença é você estar esperto, saber, opa, peraí, quer tirar minha atenção. Porque a gente vai ficar, o universo ele vai trazer assim, eu quero ver se você está mesmo esperto. Então vai ficar mostrando fogo, incêndio o tempo todo para a gente ir lá, deixar a presença. Então, fica aqui quietinha que eu vou lá só resolver aquilo. Você passa o dia inteiro resolvendo um monte de coisa, mas você não resolve o que está aqui dentro. Você, eu não tive 5 minutos para fazer a presença sua, não tive 5 minutos para meditar, não tive 5 minutos para pensar no que eu quero fazer. Isso acontece, eu vejo aqui em casa acontecendo. Então tem que ser firme e ficar falando, repetindo. Parece que a gente, né, São Germão, coitado, ele fica aqui se repetindo, repetindo, repetindo de várias formas, mas é o que a gente faz o tempo todo, se repetir. Eu faço, né? Se repetir as coisas, tanto para vocês quanto aqui em casa, para o meu marido, meu filho, de várias formas, para poder ver se a coisa anda de uma outra forma, porque o tempo todo nós somos desempoderados. Não, você não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Ok, vamos seguir as regras. Dentro da lei, dentro das regras, a gente pode fazer o quê? Não está errado você prosperar, não está errado você ser feliz.
Não, mas eu ando na rua sorrindo, as pessoas ficam com raiva de mim. Por que essa mulher está sorrindo? Não tem nada para sorrir. Tá quente demais, tá frio demais, tá não sei o quê. É sempre assim, né? Se eu estou cantando uma música na cabeça, a pessoa assim, mas o que que você tanto ri? O que que você está tão feliz? Que música é essa que você está cantando? Parece que incomoda as pessoas você ser feliz. Mas olha só, o que eu estou falando aqui, que o São Germain fala, é uma coisa muito importante. Todos nós temos que fazer o nosso laboratório pessoal. Você pratica? Você consegue, nesse fuzuê que tá por aí? Não, você pega o celular, já vem um monte de notícias, um monte de fofoquinha. Fulano fez isso, não sei o que, fez aquilo, e não sei o que. A gente acaba se perdendo. E aí, quando que você vai conseguir? A presença está aqui. Até Ho'oponopono, tem uma amiga minha que ela era mestre no Ho'oponopono, ela falou que não consegue mais fazer nem 20 daquelas, né, nas continhas. Ela falou assim, não, eu sento para fazer, minha mente começa a me distrair. Ela falou, você não consegue terminar, não passa de 20. Aí ela falou, tem que começar tudo de novo. Aí tenta recomeçar. Você está entendendo como é que tá? A gente tem muita distração, muito ataque energético o tempo todo. Então, uma coisa que o São Germain fala, né? Você tem que criar o seu laboratório pessoal para você não mergulhar nas águas profundas da dúvida. Não deixar a dúvida dominar você. Vai fazendo, vai confiando. Eu tenho uma amiga que fala, só vai, só vai, só vai, vai fundo. Isso é muito importante. E para terminar, ele fala aqui, né, que ele fala uma coisa que eu achei assim, muito legal, né? Que os seres, né, tanto que existem lá nesses lugares sagrados, tanto na América do Sul, no deserto de Gobi, né, até nos Estados Unidos, no Monte Shasta, que as pessoas falam, né, que são lugares energizados que têm muita energia, mas nós também podemos criar o nosso próprio espaço, mas nós vamos estar sempre sendo amparados pelos seres de luz, os seres amorosos que estão aí. A gente não precisa ver, a gente só precisa acreditar no invisível. E no finalzinho ele fala uma coisa assim muito legal, que é como se fosse que os contos da Mil e Uma Noites, eles eram uma forma de demonstrar a fé. O que que é a fé? Olha só. Vocês conhecem a história das Mil e Uma Noites? Vou contar aqui rapidinho. Um rei, ele foi traído, né, pela esposa, e quando ele descobriu, ele matou a esposa e o amante. Então ele falou assim, para nunca mais ser traído, o que que ele ia fazer? Ele se casava, dormia uma noite com a esposa, aí no dia seguinte matava ela, para ela não trair ele. Então ele ficou fazendo isso anos e anos e anos. Só que chegou um momento que já não tinha mais virgem para casar com ele, já não tinha mais gente. Aí teve a filha do vizinho que resolveu, a Sherazade, resolveu assim, não, eu vou casar com ele e vou tentar dar um jeito nessa história. Então, o que que ela fez? Ela casou e à noite ela foi, contou uma história para ele, só que ela não terminou a história. Ela deixou para contar no dia seguinte, à noite. Então, com isso, ela foi conseguindo, né, toda aquela raiva que ele tinha de ter sido traído, ela conseguiu, com a fé que ela tinha, né, naquela estratégia que ela bolou, né, porque ela não queria ser morta, porque ela ia ver que aquilo ia continuar infinitamente, ele não ia mais acreditar nas mulheres. Então ela tinha que, de alguma forma, com a inteligência dela, então ela foi contando história. Então ela contava uma história e ele ficava interessado. E com isso, né, eu até anotei aqui, ela enfrentou o rei, mas de uma forma, não foi na reação, ela foi de uma forma inteligente. Ela usou as estratégias, né? Ela usou o arquétipo feminino da cura. E ela teve empatia, criatividade para tirar ele do espaço de raiva que ele tinha das mulheres, e ele passou a amá-la, porque ela trazia para ele felicidade, interesse. Ele queria escutar as histórias que ela contava. Então, depois das Mil e Uma Noites, né, ele passou a amar a esposa. Então, nesse período, eles tiveram 3 filhos e ele queria e iria querer matar a esposa, a mãe dos filhos dele. Então, vocês estão vendo como ele conseguiu transformar, mudar tudo que ele era antes. Então, isso aí é a fé inabalável.
que ela tinha de conseguir, com a criatividade, com a persistência, mudar o comportamento dele. Mas ela não mudou dizendo, vou mudar você aqui e agora. Ela teve inteligência emocional para mudar aquela situação. Então, é isso que o Saint-Germain fala o tempo todo: a gente ter a inteligência e ter a fé no invisível, que as coisas podem ser transformadas. Mas a gente fica o tempo todo querendo reagir, a mente fica querendo, não, eu vou retrucar na mesma moeda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente não precisa disso, né? Você tendo inteligência emocional, você tendo presença, eu sou, o que que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso agir? De que forma eu vou resolver essa situação? E a gente nunca faz isso. É muito difícil, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, os Andes, e fica atento para o próximo capítulo. Até mais. Tchau.